Olá! Hoje nós vamos falar de economia. Sim, você vai dizer, poxa, mas parece que é novidade esse assunto. Não, não é novidade não. Se você for ver meus vídeos, você vai ver que eu falo diversos assuntos voltados para a economia. Por quê? Não tem como você dissociar política com economia além de direito, porque eles estão intimamente ligados. Mas quando eu falo de economia, algumas pessoas podem olhar minha formação e saber que eu sou engenheiro civil, e daí de repente questionarem, falarem assim, o que economia tem a ver com engenharia civil? E aí eu vou dizer para você, tem absolutamente tudo. Porque a economia e a administração nasceram de conhecimentos que são ensinados dentro da engenharia. Existiram grandes vultos dentro da economia e administração que foram engenheiros. Não é muito raro você encontrar engenheiros exercendo as profissões de economistas, não é muito raro você encontrar engenheiros exercendo altos postos dentro da administração de qualquer empresa dentro do Brasil. Portanto, eu não quero que você ache que eu estou tentando me vangloriar, muito embora isso seja um vangloreio, né? Mas, na verdade, o que eu quero fazer é fazer com que as pessoas tenham conhecimento para que não usem isso como argumento para denegrir a imagem dos engenheiros, dizendo que os engenheiros não entendem absolutamente nada de nada. Essas pessoas estão enganadas. Então, por exemplo, eu vejo aí pessoas dentro da internet falando a respeito de economia e vangloriando a escola austríaca de economia, quando, na verdade, quem conhece economia, quem conhece um pouco de conceito a respeito desse assunto, sabe muito bem que a escola austríaca é um amontoado de besteiróis, uma pseudociência que cresceu tanto aqui no Brasil porque as pessoas querem divulgar mentiras, e é por esse motivo que eu fundei justamente esse canal, para que eu pudesse esclarecer a população para não acreditar nisso, porque hoje nós vivemos num tempo, um tempo de obscuridade, onde as mentiras a respeito de economia, como por exemplo a necessidade da ligação da reforma da Previdência com a economia, o crescimento da economia, é um assunto totalmente descabido. Mas Paulo Guedes tem feito um link com isso, dizendo que sem a reforma da Previdência não haverá crescimento no Brasil. Isso é uma mentira e nós temos várias ferramentas para poder mostrar para você que isso é uma mentira. Para isso, é necessário que você tenha paciência e assista o vídeo até o fim, porque eu não vou usar apenas a minha palavra, mas também vou usar as palavras de uma especialista. A especialista que eu vou mostrar para vocês aqui é Maria Lúcia Fatorelli. Se você ainda não conhece, é bom que você conheça, porque hoje Maria Lúcia Fatorelli é uma auditora fiscal, é uma das pessoas mais especializadas em dívida pública brasileira, seja ela interna ou externa, e que conhece com profundidade a Previdência Social, bem como a reforma da Previdência, que ela tem se colocado altamente crítica a esse respeito. Então, para você que não conhece ainda, eu vou colocar uma parte da entrevista de Maria Lúcia Fatorelli, que foi vivido através de uma entrevista por Vivian Menezes, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do programa Mundo Político. Antes de eu ficar evoluindo, tentando explicar uma série de coisas, deixa a Maria Lúcia Fatorelli te explicar. A Maria Lúcia Fatorelli, ela sim, entende bastante de finanças. Veja o que ela diz a respeito. O que provocou essa crise? Para começo de conversa, eles falam que essa contra-reforma vai ajudar a sair da crise. O que provocou essa crise? O que provoca crise nas economias é quebra de safra, guerra, quebra do sistema financeiro, ou peste, que a população adoece e ninguém trabalha. Aqui no Brasil não aconteceu nada disso. Por que nós entramos nessa crise, nessa recessão brutal que diminuiu o nosso PIB? Em 2015 foi uma queda de 3,8%, 2016 foi equivalente também, quase 4%. Essa queda brutal do PIB nos últimos anos, e nós não tivemos nenhum desses fatores que normalmente se produz uma crise. O que provocou a crise no Brasil? A política monetária suicida fabricada pelo Banco Central. O que é isso? Juros altíssimos, os maiores juros do planeta, sem justificativa técnica, política, legal ou econômica. É uma benesse esse juro que o Banco Central, a taxa básica que ele estabelece. Além disso, ele enxuga nas operações compromissadas, não é o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, o depósito compulsório é obrigatório, remunerado, etc. Fora disso, o Banco Central aceita todo o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que uma cifra que supera hoje 1,2 trilhão de reais. Aquele dinheiro que não é emprestado no mercado. Exato. Não é emprestado para quem vai lá no banco, para, sei lá,
o empresário ou o cidadão, esse dinheiro vai para o Banco Central. O Banco Central aceita o depósito dessa sobra que o banco não consegue emprestar. Por que ele não consegue emprestar? Porque o juro está alto demais. Então o Banco Central aceita e remunera. Entrega títulos da dívida pública para os bancos. E à medida em que os bancos estão com o título da dívida pública, eles recebem uma remuneração. Só essa remuneração, de 2014 a 2017, consumiu quase R$500 bilhão. Aí que está o rombo. E aí tira o dinheiro que seria necessário para fazer. Então, aí o que ele faz? Rodar a economia, é isso? Ele produz, ao aceitar esse depósito, ele gera uma escassez de moeda na economia. E aí o juro de mercado chega a esse patamar de 200% para cima, o que quebra as nossas indústrias, quebra o comércio, gera desemprego. E aí a crise foi provocada principalmente por esse mecanismo que os empresários deviam estar lutando para o Banco Central parar com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Por quê? Imagine o que seria a nossa economia hoje irrigada, com 1,2 trilhão a juro baixo. Acabou a crise. O juro vai lá embaixo. Os empresários vão ter recursos para investir. Aí aumenta o emprego. A população com dinheiro vai demandar do comércio, vai demandar da indústria. E acabou a crise. Então, um mecanismo hoje está gerando 1,2 trilhão de dívida, está gerando despesa para o orçamento para remunerar essa bolada de 1,2 trilhão, está gerando escassez de moeda no mercado, está provocando alta do juro de mercado, está quebrando a indústria, o comércio, provocando desemprego. Um mecanismo só, que é o que dá tempo de falar aqui. Então, essa crise produzida, ela gera toda essa distorção para dar uma compensação para o empresariado. Desde 2015, ainda no tempo da Dilma, o governo acenou com as desonerações, diminuiu os tributos devidos por vários setores. Isso aí, além de não resolver o problema da indústria e do comércio, afetou a arrecadação tributária. O povo desempregado ou na informalidade, principalmente depois dessa antirreforma trabalhista que foi aprovada, quem está na informalidade, quem está desempregado, também não está contribuindo para a Previdência. Então, a crise é momentânea. Bom, vamos fazer uma contextualização para que você possa entender boa parte daquilo que Maria Lúcia Fattorelli falou ali, tá? Vamos entender que em 2014, Dilma Rousseff, como eu tinha falado em alguns vídeos anteriores, Dilma Rousseff estava sendo sabotada pelo Eduardo Cunha dentro do Congresso Nacional. Dentro do governo Dilma Rousseff nós tivemos o menor índice de desemprego de todos os tempos, de toda a história brasileira. Nós tivemos o maior crescimento do PIB. Foi dentro do governo Dilma Rousseff em que o PIB atingiu a maior marca histórica de todos os tempos. Foi dentro do governo de Dilma Rousseff que nós investimos a maior quantidade em educação e saúde. Portanto, não interessava à oposição do Brasil que o governo de Dilma Rousseff fosse bem sucedido, já que a população brasileira era bastante machista e via como sendo impossível que uma mulher se desse tão bem dentro da política, eles começaram a sabotar o governo de Dilma Rousseff através das pautas bombas. As pautas bombas fizeram com que o governo perdesse dinheiro e aí não tivesse mais dinheiro para fazer as políticas que o PT vinha fazendo até então e que estava dando certo. Dilma Rousseff, pressionada de todos os lados, começou a ser questionada, principalmente pelos meios de comunicação, dizendo que todas as formas de política que ela vinha fazendo eram políticas erradas. E por esse motivo, Dilma Rousseff, num momento de fraqueza, ela tentou fazer justamente aquilo que era proibido para uma pessoa que era de esquerda. Dilma Rousseff cedeu à tentação, que era nomear Joaquim Levy como seu ministro da Economia. Joaquim Levy, ministro da Economia de Dilma Rousseff, foi graduado em Engenharia Naval em 1987, doutor em Economia pela Escola de Chicago, de 1992. Tá aí o problema, Escola de Chicago. Parece coincidência? Não, não é coincidência não. É que a teoria desses caras, infelizmente, faz com que a teoria neoliberal, que eu vou começar a chamar agora de teoria neoliberal, porque me cansa ficar falando toda hora de Escola de Chicago e Escola de Austríaca, uma vez que elas são tão erradas. Mas, a bem dizer, não foram só elas que criaram essas teorias, então por esse motivo eu vou me referir aqui a políticas neoliberais, certo? Então as políticas neoliberais formaram Joaquim Levy. Joaquim Levy veio dos bancos.
Eu até agora, vou ser sincero com você, eu não sei se Joaquim Levy era só mais uma peça de sabotagem ou se realmente ele fez isso porque era incompetente mesmo. Mas veja o que acontece dentro da economia. Foi Joaquim Levy que fez com que houvesse essa prática de remuneração dos caixas dos bancos, o excedente do caixa dos bancos voltasse para o Banco Central e que o Banco Central fosse remunerar. Vamos primeiro explicar o depósito compulsório para que você possa lembrar, muito embora eu tenha explicado isso no vídeo anterior. Recursos à vista, 25%, portanto os pobres caem nisso aqui, as contas bancárias do pobre onde é depositado salário não é remunerada quando o Banco Central pega depósitos à vista. Por isso que não é importante remunerar pobre, como eu falei, né? Fazer com que pobre tenha bastante dinheiro. Recursos a prazo, 34%, todos os investimentos, todas as pessoas que têm mais dinheiro do que o pobre, que ganham somente salário, que tem dinheiro para poder fazer investimento, essas contas são remuneradas e por esse motivo o depósito compulsório é remunerado pelo Banco Central. Quando ele pega alguma coisa de 34%, que é o caso disso aqui, ele está reduzindo o dinheiro do mercado, mas também está fazendo uma remuneração para compensar, porque o banco estaria ganhando com esse dinheiro se tivesse aplicado. Eu acho totalmente errado remunerar, porque depósito compulsório tem que retirar dinheiro dos bancos e ponto. Não tem que remunerar. É dinheiro do povo que está depositando lá, não é dinheiro para banco ficar ganhando mais dinheiro ainda. Então, eu considero leviana a história de você pegar dinheiro da população, cobrar juros de 600% da população do dinheiro que é delas, do dinheiro que é das contas correntes que jamais deveriam estar sendo utilizados contra os princípios. Mas enfim, vamos continuar respondendo a respeito de depósitos compulsórios. Depósito de poupança, 20%. E aí, o excedente do caixa dos bancos, 25%, 30%, eles pagam de um valor. Aí ele pega o excedente lá de 80%, 60% que sobraram, que voltaram para os bancos, mas aí eles arranjam uma justificativa, porque uma vez que o dinheiro esteja voltando para os cofres do Banco Central, esse dinheiro não está criando inflação. É uma desculpa pseudotécnica, porque os neoliberais costumam dizer que dinheiro dentro do mercado cria inflação. Portanto, tirar o dinheiro do mercado para colocar dentro do Banco Central e fazer com que esse dinheiro não se alastre, não crie o que a gente chama de moeda escritural, eles vão lá e tiram e começam a remunerar. Que negocião, hein? Porque aí com a remuneração desse dinheiro da dívida pública que ganha através de títulos, com esses títulos que é ganho com dinheiro do cidadão brasileiro, de novo, o cidadão brasileiro que deposita dinheiro das suas contas lá, que bota esse dinheiro lá no Banco Central, ele não está sendo remunerado pelo seu próprio dinheiro, que os bancos estão ganhando dinheiro por estar dentro das contas bancárias. Então essa política neoliberal de dizer que tem que tirar do pobre para dar para o rico, para fazer os bancos ficarem ainda mais ricos, é um absurdo, mas isso só acontece dentro do Brasil. Maria Lúcia Fatorelli chama isso de operações compromissadas. Ele está pagando juros por um dinheiro que estava ocioso lá porque os bancos não emprestaram porque tem os juros muito elevados. Aí acontece políticas como essa do Temer. O Temer vai lá e faz isso aqui, ó. Banco Central altera regras de depósito compulsório e libera 2,7 bilhões para a economia. Objetivo maior, segundo a instituição, foi reduzir a complexidade das normas do compulsório, que são recursos dos bancos têm para manter o Banco Central. Gente, é mentira isso. Tirar dinheiro do compulsório e botar dinheiro 2,7 para os bancos é para que os bancos recebam isso de volta lá no Banco Central e mais dinheiro para os bancos receberem do Banco Central títulos das dívidas públicas e, portanto, para comprarem as empresas brasileiras. Vai ser um prostíbulo quando começarem a vender todas as empresas brasileiras. Uma prostituição só, como aconteceu em FHC. Com certeza já está acontecendo o maior saque de toda a história. E esse período da nossa história vai ser lembrado pelos historiadores, além da grande quantidade de perda de direitos que os cidadãos brasileiros estão tendo, vai ser lembrado pelo grande momento de início da pobreza extrema dentro do Brasil. Nós seremos uma das populações mais pobres do mundo, de acordo com essas políticas, se essas políticas continuarem acontecendo, como estão sendo provadas, porque Joaquim Levy hoje é do BNDES, faz parte do governo. Portanto, eu acredito piamente que Joaquim Levy era só mais uma peça da sabotagem. Mas, enfim, o Temer fez a transferência do depósito compulsório, que não era remunerado, fez para que os bancos fossem remunerados com títulos públicos. Era só mais uma forma de roubar e Temer ganhar mais uma comissãozinha, né? Temer ganhava muito pouco, imagina só. A taxa de juros do cheque especial tem nova alta em janeiro e chega a 315% ao ano. Olha, gente, isso é por causa da escassez de dinheiro
também uma das causas, mas como a Maria Lúcia Fatorelli falou, não tem explicação técnica para que o Brasil tenha juros tão altos. Quer ver uma comparação? Olha essa aqui, ó. A comparação é: Banco Central do ZEUA mantém taxas de juros de 2,25 para 2,5 ao ano. E nós temos aqui 300%, 600% em taxa rotativa de cartão de crédito, 700%. Hoje, se você ficar devendo para um banco, mesmo sabendo que aquele dinheiro o banco não deveria estar emprestando porque pertence aos cidadãos brasileiros que depositam dinheiro nas suas contas bancárias, esse banco vai lá e te cobra 600% de juros, 800%, você fica devendo 1.500. No ano que vem, se você for ver essa mesma dívida, você está devendo 200, 300 mil reais para o banco. Isso é uma indecência que só acontece no Brasil. Portanto, todas as políticas econômicas são voltadas para enriquecer cada vez mais e tirar dinheiro do pobre para transferir dinheiro para o rico. E é por isso que nós precisamos conhecer economia e precisamos conhecer direito, porque cada vez mais esses conhecimentos são necessários para que nós não sejamos tão enganados a ponto de votarmos tão errado como foi o caso desse voto, em que nós colocamos um paspalho lá. Eu tenho certeza absoluta que esse cara é realmente burro como ele diz ser. Quando as políticas neoliberais dizem que você tem que reduzir os impostos, não é isso que você ouve todo tempo, dizendo que os empresários não aguentam mais a quantidade de impostos, que tem que reduzir para que o empresário tenha possibilidade finalmente de investir, tem que tirar os encargos trabalhistas para o empresário investir. Pois bem, Dilma começou a fazer esse tipo de política fazendo as desonerações. Como o governo brasileiro estava impedido de investir por causa da sabotagem que estava acontecendo dentro da Câmara dos Deputados, Dilma Rousseff tentou fazer com que os empresários investissem usando as políticas neoliberais. E o que aconteceu? Aconteceu que eles não investiram e puseram todo esse dinheiro no bolso, como é óbvio que iria acontecer, quando alguém falou que a reforma trabalhista iria criar empregos. É um absurdo. Reforma trabalhista, tirando encargos do empresário, ele vai sim botar esse dinheiro no bolso. Ele não vai gerar mais empregos, porque o que gera emprego dentro do Brasil é consumo, o que gera emprego do Brasil é demanda. Nenhum empresário cria emprego aumentando a produção dentro de sua fábrica se não tiver mercado consumidor dentro do Brasil. E o que acontece? Essas políticas neoliberais tentam eliminar o mercado consumidor dentro do Brasil. Para quê? Para fazer com que os salários brasileiros, com que os empregados brasileiros ganhem cada vez menos, para que eles possam atrair dinheiro internacional. E ao atrair dinheiro internacional, dizem eles que vão fazer com que todo o dinheiro fique no Brasil, quando na verdade esse mercado consumidor que eles estão impedindo com que esse 1 trilhão citado na entrevista estivesse aquecendo a economia e fazendo com que as pessoas tivessem emprego, porque aquecimento na economia, consumo, gera emprego, gente. Vamos ver aí, por exemplo, o caso da China. A China colocou várias indústrias multinacionais dentro do país, só que ela tinha 1,3 bilhões de habitantes. 1,3 bilhões de habitantes é o maior mercado consumidor do mundo. Os chineses perceberam que se colocassem lá um desenvolvimento interno do país, agora eles têm condições de pegar e aumentar o salário da população, como foi o caso da população chinesa, que o seu salário triplicou no último ano, fazendo com que os chineses aumentassem consideravelmente os seus salários e já estão acima dos brasileiros. Não vem com esse papo de dizer que ganham um salário de fome, não. Os brasileiros já estão ganhando salários abaixo dos chineses. E aí, eles fizeram com que os chineses começassem a consumir. Consumindo, eles fizeram surgir lá o empreendedorismo dentro da China, porque aí eles estão desenvolvendo o mercado interno, o maior mercado consumidor de todo o mundo, usando uma receita dizendo que para criar empreendedorismo, criaram um mercado consumidor e a partir desse momento estão fazendo com que a China seja a maior economia do mundo, maior mercado consumidor do mundo. E o que acontece? Aqui no Brasil, eles ficam tirando dinheiro do mercado e impedindo que o dinheiro circule para não gerar inflação, com a desculpa que isso seria uma pseudo-técnica, né? Porque, na verdade, é uma desculpa que se veste de técnica, mas, na verdade, é roubalheira mesmo. É vontade de tirar dinheiro do pobre para transferir para o rico, descentralizar o dinheiro, tirar da mão do pobre, porque o pobre não investe, não faz o dinheiro crescer para eles, para os bancos, porque o rico que fica com dinheiro lá depositado há muito tempo, para os bancos poderem usarem e crescerem cada vez mais. O pobre, infelizmente, não deixa o dinheiro tanto tempo, porque ele está consumindo. E o que acontece? O que acontece é isso que você está vendo por aí. A Índia está tentando seguir o exemplo da China. Com sua população de 1,3 bilhões, que já foi muito pobre, agora a Índia começa a se desenvolver e certamente se tornará uma das maiores economias do mundo. Nós vemos os Estados Unidos.
Estados Unidos, 327 milhões de habitantes. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a fama de consumidor excessivo que os americanos têm. Por que eles fazem isso? Porque apesar deles terem metade do seu território semiárido, eles cresceram demais a sua economia. Por quê? Porque eles principalmente desenvolveram a economia interna, para depois começar a vender para o exterior, para depois eles começarem a fazer alguma coisa. Mas eles desenvolvem e favorecem os seus empresários lá internamente, ao contrário daqui do Brasil, que tira o dinheiro do mercado e deixa os empresários banqueiros dentro do Brasil cobrarem 600% em taxa de juros. Nenhum empresário dentro do Brasil ou de qualquer país conseguiria investir com taxas de juros tão altas. E aí o que acontece? Você deixa a taxa de juros alta, você faz com que a economia fique estagnada e você simplesmente não consegue fazer o crescimento que precisa. Você fica esperando o dinheiro de fora, o dinheiro vem, mas o dinheiro está pagando para funcionários paupérrimos, que é o que está acontecendo. Tiraram todos os direitos trabalhistas dos brasileiros, vão fazer com que não haja mais pessoas registradas, e o que você está vendo hoje de desemprego vai aumentar ainda mais. Nós vamos ter mais de 50% da população desempregada em algum momento da nossa história. É simplesmente uma constatação da realidade. Será necessário que esses funcionários percam os direitos adquiridos, e por esse motivo um funcionário que tem o direito adquirido de uma mesma empresa que está registrado em carteira, e você possa reduzir o salário dele, é necessário que você fique sem ele durante 2 anos. Todo mundo que trabalha registrado no Brasil, nesse momento, que está curtindo isso, em algum momento daqui para os próximos anos do governo Bolsonaro, vai ser desempregado. Porque se prepare, porque vocês vão precisar mudar de Constituição. Vocês hoje trabalham com direitos trabalhistas, eles vão retirar. O Paulo Guedes já disse que o próximo passo é extinguir a CLT. Portanto, nós criaremos a maior crise de desemprego de toda a história brasileira e certamente nós seremos lembrados aqui como a nova Índia, como os novos países africanos, porque a pobreza aqui dentro do Brasil, apesar de nós sermos riquíssimos em ouro, em platina, o nióbio e tantos outros, o urânio que nós temos aqui dentro do Brasil, ouro, pedras preciosas, as matas, os rios que nós temos aqui, tudo isso nós vamos reduzir consideravelmente a área do Brasil se nós permanecermos com esse paspalho lá dizendo que vai privatizar a Amazônia para os Estados Unidos. E compartilhe e-mails de outras pessoas dizendo que ele é o Messias que vai salvar o Brasil e vai criar Israel dentro da Amazônia. É bom você ficar atento, porque a Amazônia já não vai ser mais nossa se nós continuarmos votando em gente paspalha e gente entreguista como esse sujeito que está temporariamente ocupando a cadeira. E eu espero que dentro de muito pouco tempo, porque daqui a pouco está o Mourão lá, porque o Mourão é bastante mais inteligente do que ele, porque qualquer uma lagartixa é mais inteligente do que ele. Mas enfim, vamos voltar para cá. A Indonésia tem 265, está crescendo como louca. O Brasil tem 209 milhões de habitantes e nós estamos desperdiçando isso, fazendo com que nós remuneremos dinheiro que não está sendo emprestado no banco, dinheiro que poderia estar aquecendo a economia brasileira, gerando consumo, para poder fazer com que nós copiássemos as coisas boas que os americanos têm, como por exemplo o consumo. Eles sabem que isso é certo, por isso que eles vêm aqui tentar implantar dentro do nosso país a ideia dizendo de que tem que ter livre mercado, não tem que haver regulação, não tem que haver política, não pode ter direito trabalhista, reduzindo o salário para que eles possam entrar aqui dentro do Brasil e fazer com que esse mercado de 209 milhões que continua crescendo seja só explorado por eles, porque as empresas brasileiras não terão dinheiro suficiente para conseguir investir e crescer aqui dentro do Brasil, porque as empresas americanas vão vir de lá com dinheiro de bancos americanos, porque aqui dentro do Brasil ninguém consegue crescer e vão trazer dinheiro para conseguir montar as fábricas aqui. Essas políticas neoliberais costumam entregar terrenos, costumam entregar isenção de impostos, assim como o nosso petróleo, que foi vendido por alguns milhões de dólares e de repente Temer dá 1 trilhão de liberação de impostos, o que significa dizer que aquilo que eles pagaram pelos poços não foi absolutamente nada, eles deram os poços de petróleo. E aí o que acontece? Vamos citar o caso da Boeing. Dizia-se que era uma joint venture, era Embraer e Boeing. E aí, de repente, soubemos que já tinham encomendas de 17,8 bilhões de dólares. Então, você tira 4, alguma coisa com 17, alguma coisa, você está falando que você deu de graça para os americanos mais de 10 bilhões de dólares em tecnologia, porque a Embraer era uma das empresas que mais desenvolvia tecnologia dentro do Brasil e simplesmente nós entregamos para o povo americano. Era um dos maiores concorrentes da Boeing e nós entregamos ela para o povo americano para poder usufruir das nossas riquezas. Nós estamos dando para outros países e é isso que será lembrado dentro da história. E é por esse motivo
que esse momento da história tem que ser gravado e tem que ser esclarecido, que nós temos que fazer com que essas pessoas consigam entender plenamente a história brasileira, para que eles consigam ensinar seus filhos que votar é a única forma de corrigir o rumo que esse país está tendo. Mas votar certo, não votar em paspalhos, não votar em ladrões que estão fazendo o maior saque de todos os tempos de nossa história. E nós vamos enfrentar aqui a maior pobreza de todos os tempos que nós jamais vimos dentro do Brasil, inclusive com a extinção da Previdência Social. Quando Fattorelli dizia a respeito do mercado que não está sendo aquecido, são esses 209 milhões de habitantes aí que hoje não estão consumindo, porque a política que eles dizem que o Estado não pode intervir na economia, só pode intervir quando está favorecendo aos bancos. Aí eles não acham ruim, mas quando favorece os pobres, aí é que eles brigam, porque não pode intervir, porque a política de assolamento, a política de saque não pode ser interferida, não pode haver uma interrupção, e é por esse motivo que eles dizem que não pode haver intervenção do mercado. Senhores, enfim, era isso que eu tinha para recado. Se você gostou do vídeo, peço para você clicar no joinha, peço para você clicar no sininho para receber comunicações de cada vez que eu postar um novo vídeo. Compartilhe com os amigos, comente o vídeo aqui embaixo para que nós atinjamos cada vez mais um nível maior de visualizações, para que eu possa finalmente ajudar a dezumbizar o nosso país, porque é disso que nós estamos precisando. Nós não precisamos de políticas suicidas e políticas que venham levar a população brasileira a se matar, a dar tiro um no outro dentro do trânsito, e porque estão faltando dinheiro dentro de casa e trabalhando, entregando pizza de bicicleta, quando na verdade nós tínhamos que estar comemorando o consumo do nosso país, que tem todo esse potencial que está sendo desperdiçado por causa de uma política irresponsável, política neoliberal, que tem que ser veementemente combatida. Nós não podemos aceitar esse tipo de política indecente que está sendo apresentada. Chega disso. Até o próximo vídeo.